Esse é um vídeo para falar de planejamento na aula de educação física. E eu vou trazer um exemplo para ajudar você nas suas aulas. E se você gostou do tema, então vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jana Munhoz do canal da Educação Física. Muitas pessoas me pedem ajuda para fazer um plano de aula. E para tentar ajudar essas pessoas e também ajudar você que está assistindo esse vídeo, eu vou trazer então algumas coisas de como eu penso um planejamento de uma aula. Mas uma aula, ela é normalmente utilizada na graduação para fazer um trabalho da faculdade ou na pós-graduação e até mesmo nos concursos. Mas no dia a dia da escola eu gosto mesmo de fazer um planejamento macro, 1 mês, 2 meses, não pensar simplesmente numa aula. É como uma viagem, a gente não pensa no dia seguinte, a gente pensa qual que é o nosso objetivo final e aí a gente vai dia a dia, cada trechinho é um plano de aula. Mas vamos então pensar o que a gente precisa para fazer esse plano de aula. Como pano de fundo para a gente falar de plano de aula, eu vou usar um plano de aula que foi feito na faculdade, onde eu estou fazendo mestrado, com o grupo que eu estava fazendo parte. Então eu vou trazer o exemplo de lá. Antes de qualquer coisa, para pensar um planejamento, a gente precisa pensar quem são essas pessoas com as quais eu vou trabalhar. Não dá para fazer um planejamento no vazio. Eu preciso fazer um planejamento pensando quem são essas pessoas, qual o lugar em que eu vou estar trabalhando, o espaço, tem material, não tem material, como eu vou fazer isso? Também precisa conhecer os documentos que orientam o seu trabalho. A BNCC, por exemplo, Base Nacional Comum Curricular, o que ela diz para aquela turma que você está trabalhando. Não use ela como um gesso, como algo que vai fechar tudo que você vai pensar, mas use ela como um documento orientador, aquele que vai te ajudar, inclusive a pensar seus objetivos, o que você vai estar trabalhando. E o projeto político-pedagógico da escola, que também é muito importante. E que às vezes a gente não tem tanto acesso na escola, mas isso é tema para um próximo vídeo, não para esse aqui. E esse plano de aula que eu vou trazer para vocês é para o 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. A unidade temática escolhida para a gente estar trabalhando aqui é dança. E como objeto de conhecimento são as danças populares brasileiras. E o objetivo específico dessa aula é desenvolver a consciência corporal, lógico que não vai ser tudo nessa aula, mas esse é um dos objetivos, a consciência espacial e o conceito de popular. O que é popular? Definindo então os objetivos, vamos agora pensar quais seriam as atividades. Quais são as atividades que nós vamos usar aqui? A primeira atividade é essa aqui. Consegue ocupar o espaço da sala andando? Ok? Vocês vão me responder isso através da música. Beleza? É devagar, bem de mansinho, pra não cansar, devagarinho. E quando eu acelerar, você vai andar mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Parou? É possível ocupar esse espaço andando de uma maneira diferente da que a gente construiu nesse primeiro momento? Beleza? É devagar, bem de mansinho, pra não cansar, devagarinho. Acelerar, vocês vão andar mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, bem rápido, bem rápido. Nessa primeira aula a gente explora de forma lúdica o deslocamento pelo espaço de formas diferentes e velocidades variadas. Essa é a primeira aula para desenvolver o tema dança. E essa é a primeira atividade. A segunda atividade já explora de uma forma um pouquinho diferente. É uma mesma atividade, só que agora, ao invés delas andarem livremente por aquele espaço, pensando só na velocidade, nós propomos para elas que elas se movimentem como se elas fossem algum objeto. Por exemplo, uma garrafa de água, uma sombrinha ou um guarda-chuva, uma vassoura, um rodo, uma bola, um chinelo. Escolham objetos comuns que provavelmente as crianças conhecem e não mostre o objeto para ela, deixe ela imaginar, deixe ela buscar nas referências dela que tipo de sombrinha é essa, aberta ou fechada. Não é importante para a gente estar dando para ela pronto, então não traz uma imagem, deixa ela imaginar. E depois de desenvolver essas atividades, vamos fazer uma roda de conversa e o tema é: o que vocês sentiram com essas atividades? Como foi desenvolver essa dança? Foi difícil? Foi fácil?
as crianças podem estar trazendo outros temas que a gente pode estar debatendo. E trazer uma outra pergunta. Será que as crianças conhecem todos esses objetos que foram propostos com elas? Será que tem algum que elas não conheciam? E aí a gente traz o conceito de popular para elas. Esses são objetos populares. Você pode estar falando para as crianças, não precisei mostrar para vocês os objetos, não precisei de uma imagem, vocês já conhecem eles. Mas nem todo objeto popular num lugar, ele é popular em outros lugares, ou numa época é igual outra época. Então você pergunta para eles, e eu vou deixar aqui para você também, será que você consegue distinguir desses objetos qual deles não é muito popular fora do Brasil? Será que você conseguiu adivinhar qual desses objetos? É o rodo. O rodo, ele é muito comum no Brasil, onde a água tem grandes quantidades, mas fora do Brasil, onde não é tão simples conseguir água, o rodo não é muito comum, não. E se a gente pensar em épocas, existem outros objetos que hoje ele é mais comum, ele é mais popular, e em outras épocas ele não era muito popular. E aproveite então esse momento de estar conversando com as crianças para ouvir o que as crianças estão trazendo sobre esses objetos populares, sobre a experiência que elas tiveram ali com vocês. Isso vai ajudar, inclusive, você planejar as próximas aulas. Porque na próxima aula a gente vai começar a trazer esse conceito de popular para dentro da dança. Por que, apesar de ser uma dança popular brasileira, eu não conheço essa dança? Eu nunca ouvi falar dessa dança. Será que essa dança é popular em outros lugares ou ela já foi popular e hoje já não é mais popular? E como eu disse, esse é o planejamento de uma aula e a gente tem que pensar nas próximas aulas. Qual que é o objetivo lá na frente? É desenvolver uma dança popular em específico? Trabalhar essa consciência corporal das crianças e você pode estar trazendo aí depois os seus objetivos macros também. E o planejamento nem sempre sai da forma com que a gente está pensando. Pode ser que ele saia muito diferente e aí você tem que pensar, por que está muito diferente? Será que eu não tenho muito conhecimento daquela turma? Será que aquilo que eu fiz não deu muito certo porque eu não conheço a escola? Estou começando agora, isso costuma dar muito errado às vezes quando a gente está começando. Com o tempo a gente vai pegando experiência e a aula e o planejamento começa a ficar um pouco mais parecido. Inclusive, a gente não precisa de tanto tempo para fazer o planejamento de uma aula. Mas pense uma coisa, você não precisa planejar todos os detalhes. Deixa um espaço para as crianças trazerem o que elas têm para trazer. Não adianta você querer que a criança seja participativa e tudo aquilo que ela trouxer, tudo aquilo que ela fizer e mostrar para você, ela não vai ser incluída de verdade na escola, porque está tudo pronto e planejado aqui dentro da sua cabeça. Deixa aquilo que ela está trazendo fazer parte das próximas aulas, dessa aula que você está fazendo também. Isso é importante, isso faz com que a criança veja um significado maior naquilo que está sendo trabalhado. Mas o importante é continuar planejando, fazer o registro dessas aulas, registro de vídeo, de áudio, registrar por escrito, pedir o registro para as crianças também. Elas podem estar fazendo isso através de desenho, através de fotos. São várias as opções que as crianças podem estar trazendo de registro para a gente poder fazer a próxima aula mais interessante, aprofundar um pouco mais alguns pontos que as crianças estão com mais dificuldade ou até mais interessadas, mais curiosas de aprender. E eu vou deixar aqui, como sugestão, esses 2 vídeos que você pode estar assistindo depois para ter algumas ideias de aulas, de atividades ou de temas a serem desenvolvidos. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, isso me ajuda inclusive a planejar os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!